Fala, ouvintes do Entendo Nada Podcast, beleza? Tá começando mais um Drops Entendo Nada. E é apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi. O que é o Drops Entendo Nada? Sempre eu vou explicar isso pra vocês. É um programa curto, um tema aleatório, de no máximo 10 minutos, tá? Então vocês vão ver eu falando no máximo 10 minutos as minhas abobrinhas aqui hoje, beleza? Mas vamos lá que o tema é sério. Vamos falar sobre democracia. Vixe, é até difícil falar de democracia em 10 minutos, né? Mas assim, eu não vou contar histórias, não vou adentrar muito no tema. É mais uma crítica, vamos colocar assim. Bom, em maio de 2018, eu escrevi um texto falando sobre democracia. Estava na discussão o auge da intervenção militar no Rio de Janeiro. E eu resolvi escrever um texto falando sobre democracia, porque foi um debate muito complicado, todo mundo falando que democracia não funciona e tal, e até hoje ainda está assim, né? Vamos dizer a verdade. Nosso querido filho do presidente aí que está aí, acho que é o 02, sei lá, veio falar algumas besteiras sobre democracia. Bom, o que eu vou dizer sobre a democracia? Eu fiz nesse texto um paralelo com a democracia norte-americana, que eu acho que é o exemplo mais próximo da gente. Não a gente querer comparar com a Inglaterra, comparar com a França, comparar... Porque são sistemas diferentes. Eu acho que os Estados Unidos, até pela história deles, tem um que a ver com o nosso aqui do Brasil. Eu sempre falo que os primeiros 100 anos da democracia norte-americana foram terríveis. Dava tudo errado, a coisa não funcionava, muita gente gritava dizendo que tinha que voltar a ser uma colônia britânica, outras pessoas gritavam, diziam que tinha que ser um império e apontavam aqui para o Brasil, mostrando, olha lá o Brasil, um império brasileiro, não sei o que, funciona, lá tem escravidão, mas funciona, tá, vamos manter aqui. Enfim, os primeiros 100 anos foram complicados. Terminando os primeiros 100 anos, ainda ocorreu uma grande guerra civil lá dentro, que tinha muito a ver com isso, com a democracia. Porque o Sul não queria libertar seus escravos e o Norte, que defendia a democracia, dizia que todo mundo tinha o direito, sim, de votar, de ser uma pessoa livre, e isso estava escrito na Constituição deles desde 1776. Olha só, a democracia deles é de 1776, quando eles conseguiram a independência com a Inglaterra. Bom, a Guerra Civil começa em 1861 e vai até 1865. Vamos combinar que dentro de um país não é algo, né, que possa dizer que ajude o país a crescer. Mas passou a Guerra Civil, o país se uniu, começou a se expandir para o oeste, né, e isso fez o país crescer muito. Os Estados Unidos cresceram muito graças à democracia. Não só a democracia, mas muito graças à democracia. E a democracia é um sistema que funciona de maneira bem lenta. Então falamos de 1866, vamos colocar até 1966, ou 68, que é um ano simbólico para várias mudanças no mundo, né? Ou tentativas de mudança no mundo. Você tem de 1860, a libertação dos escravos, até 1960, a década de 60, os negros ainda sendo tratados como pessoas de segunda categoria nos Estados Unidos. Então tem até a briga pelos direitos civis, quando os negros querem ser iguais aos brancos, com todo direito. E foi uma coisa muito complicada. Então, olha só, em 100 anos, ainda os Estados Unidos não tinham conseguido resolver esse problema racial. Na verdade, até hoje não conseguiram resolver. Mas você tem ali uma briga. E essa briga só é possível, essa discussão só é possível porque existe democracia. Então, um país que ainda tem muitos problemas. Os Estados Unidos é um país cheio de problemas. A gente às vezes quer comparar com eles, mas eles têm muitos problemas. Tem coisas aqui no Brasil que são melhores que lá. Não tenho dúvida quanto a isso. Mas se tem três coisas que eles mostram ao mundo e falam, ó, isso aqui funciona, é a democracia, é a ciência e o liberalismo. Mas não um liberalismo só econômico, tá? Eu vim aqui com um liberalismo social. Você tem o direito de ser o que você quiser, desde que você não afete outras pessoas, mas você pode ser o que você quiser. Você tem o seu direito individual. Isso é liberalismo. O liberalismo econômico, claramente, é uma outra discussão, mas você tem também o liberalismo social. Apesar de não ser um país tão, né, tem outros casos europeus que estão à frente, mas os americanos nesse ponto estão à frente da gente aqui. Então, por que eu bato nessa tecla da democracia? Porque ela funciona de maneira lenta. Como eu falei, de 1860, né, tem a Guerra Civil, que tem a ver com a escravidão, a liberação dos negros, né, até a década de 1960 você teve aí 100 anos em que os negros ainda continuaram sendo subjugados, não eram mais escravos, mas eram considerados de segunda categoria. Então, olha o tempo que demora. Mas, apesar dessa demora, isso só acontece, a briga pelos direitos civis só aconteceu porque existe a democracia. Se tivesse virado alguma outra coisa, com certeza os negros até hoje continuariam sendo tratados como segunda categoria. Não teriam direitos, não teriam leis e seriam tratados como segunda categoria.
Então, para mostrar como que é lento, o sistema democrático é lento. E tem muitos erros. A guerra do Vietnã, nos Estados Unidos, por exemplo, foi um grande erro. Aquela história, eles ganharam a guerra, mas não levaram. Morreu muita gente, é verdade, muitos americanos morreram também, mas muito menos do que os vietnamitas. Muito menos, em um número muito menor. Mas eles perderam a guerra. Os americanos perderam a guerra. E perderam muito dinheiro, perderam muita coisa. A década de 70 dos Estados Unidos foi um momento pesado para eles. Eles passaram por uma transformação, uma situação difícil, que também tem a ver com a democracia. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nosso querido filho 02, se não me engano, nosso querido presidente, vai falar que a democracia não vai permitir certas mudanças que eles querem fazer. Bom, a democracia é lenta. O Brasil nunca conseguiu manter a democracia por muito tempo. A gente está vivendo o nosso maior período democrático hoje. Vai por aí um pouquinho mais de 30 anos. Uma geração. Olha o tempo que leva. A gente sempre vem intermeado entre democracia, império, uma democracia, não é bem uma democracia que acontece na Primeira República, a ditadura de Getúlio Vargas, que eu acho que é pior que a ditadura militar, mas isso é uma discussão para outro Drops, outro episódio. Vem uma democracia bagunçada também, vem a ditadura militar, e voltamos para a democracia, e hoje assim, dizendo que a democracia não presta, tem que voltar a alguma coisa mais autoritária. Bom, o exemplo norte-americano não mostra isso. Por mais que eles tenham passado por dificuldades, guerras, problemas raciais, como eu coloquei aqui, eles conseguiram passar mantendo a democracia. Claro que não é perfeita. Nunca vai ser, porque nada é perfeito. Mas é o melhor sistema. É o sistema que ajuda as pessoas a crescerem, ajuda o país a crescer. Porque você coloca opiniões de variadas opiniões. Isso é importante, isso é bom, isso é legal. Vamos conversar, vamos debater. Quando a esquerda está no poder, é bom que a direita fale também. Quando vice-versa, a direita está no poder, é bom que a esquerda fale também. A gente aqui no Brasil ainda não aprendeu a lidar muito bem com isso. Tava no aprendizado, estamos aprendendo a lidar com isso. Sem precisar gritar, sem precisar pegar em arma, sem precisar. Não precisa. É difícil, porque a gente passa. Apanha muito para conseguir aprender isso. Mas a gente está no caminho. E eu creio que o governo Bolsonaro vai ser um grande aprendizado pra gente sobre isso. Ainda confio que a gente vai manter essa democracia aqui. Mas vai ser de uma maneira bem complicada e eu acho que a gente vai aprender muito nesse governo Bolsonaro. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. E eu vi uma analogia muito legal, uma coisa genial, que eu vi no Xadrez Verbal, o Felipe Figueiredo falando. Isso pra mim foi genial. Eu falei, olha, perfeito. Que ele comenta sobre o Chile, né? Falando do Chile, que logo que acontece o golpe do Chile, que eles tiram Allende entre Pinochet, em 73. Aliás, foi dia 11 de setembro, tá? A gente marcou 11 de setembro de 2001, mas o golpe do Chile foi 11 de setembro de 73, olha só, a mesma data. Então, o Pinochet tem um início forte economicamente e de repente entra num buraco. A década de 80 do Chile é um buraco. Sem brincadeira, é um negócio feio. É uma crise terrível, terrível. E isso muitas vezes é esquecido. A gente acaba debatendo, olha só, o Pinochet salvou o Chile num país liberal. De início, sim. Depois eles entraram no buraco e não conseguiram sair mais até acabar a ditadura. Só foi começar a sair do buraco quando acabou a ditadura militar, que eles tiveram que rever várias decisões, inclusive liberais, né? Nosso querido Paulo Guedes aí, um salve para o nosso querido Paulo Guedes, que estava nesse meio também, tá? Ele estava lá no Chile, lá no golpe de 70, ele estava no meio lá. Tá? Vamos deixar claro aqui, muita gente não sabe disso. Sim, o nosso ministro da Economia estava lá. Bom, qual foi a analogia do Felipe Figueiredo? Que quando você pega um carro sem freio, você vai andar, você vai acelerar, você vai andar. Só que provavelmente ou você vai terminar no poste ou no buraco. Não tem freio? Ué, como que você vai parar o carro? É isso. Então quando a gente coloca as ideias como o nosso querido filho do presidente 02 aí fala, mas a democracia não impede que nós façamos algumas mudanças. Claramente impede e é para isso que ela existe. É para impedir que se façam certas mudanças. É para ter um freio. É para você falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Vamos segurar. Vamos conversar, vamos debater. Demora. É demorado sim. Talvez demore décadas para acontecer. Talvez a gente precise rever isso também aqui no Brasil. Talvez seja necessário a gente rever algumas leis, rever alguma dessas questões de ser tão demorado. Também não precisa ser tão demorado. Vamos tem um meio termo aí. Talvez precise rever algumas coisas, mas não tirar de vez. Não é assim. Não é entrando um cara lá e eu vou fazer tudo. Até porque heróis não existem. Tá? Eu vou deixar isso muito claro. Vai entrar uma pessoa lá. A gente aqui que descende dos portugueses, né? Tem essa ideia de Portugal. Portugal tinha um grande líder, que foi Dom Sebastião. Foi logo após eles descobrirem o Brasil. E esse Dom Sebastião, Portugal era grande.
e esse Dom Sebastião foi lutar numa região lá contra os mouros, né, e nunca mais voltou. E a partir daí Portugal começou a perder sua força. Então existe um termo chamado sebastianismo, graças a esse Dom Sebastião. Depois disso Portugal nunca mais conseguiu a sua grandiosidade das navegações e tal. Então sempre se dizia que tinham que ir lá na Arábia resgatar Sebastião e trazer de volta que nós seríamos grandes novamente. O Brasil tem muito disso, a gente acredita que uma pessoa vai salvar tudo aqui. Não é assim. Não é assim, isso não existe. Heróis não existem. Aprendam isso, tá? Heróis não existem. Não existe uma pessoa para salvar isso aqui. E a democracia é isso, só vai funcionar quando a gente se juntar para trabalhar junto. Tem N opiniões, mas é assim que funciona. Então eu vou deixar aqui um recadinho final, que é para vocês pensarem bem nisso, que já que a gente adora lamber a bota dos Estados Unidos, inclusive os que estão no poder hoje, olhe para esse lado. Democracia, ciência e liberalismo. Pensa nisso, pensa bem. Eu acho que esse é o caminho aí que a gente pode trilhar. É isso aí, gente. Gostaram? Não gostaram? Ó, vou falar para vocês mandarem a sua crítica, elogio, no e-mail entendonadapodcast@gmail.com ou no nosso Facebook, que é o facebook.com/entendonadapodcast, ou no nosso Instagram, @entendonadapodcast, ou no nosso Twitter, que eu sempre vou explicar o porquê desse Twitter, que é o Entendo N Podcast. E esse N é porque realmente não cabia o Entendo Nada Podcast, e já tem uma figura lá usando o @Entendo Nada. E nós temos um canal no YouTube também, não tem link ainda, porque eu precisaria atingir um certo número de inscritos, então entre lá no YouTube e escrevam lá, Entendo Nada Podcast, e inscrevam-se no canal, por favor. Tá, gente? Então é isso. Muito obrigado. Agradecendo vocês por ter ouvido mais um Drops aí com a gente. E logo mais teremos um episódio gigante. Aliás, já temos 2 entrevistas feitas já, hein? Vamos ter 2 episódios aí do nosso Entendo Nada mesmo. Então estamos voltando logo, tá? Valeu, gente. Fui!